Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, domingão. O dia tá lindo por aqui. Eu ia levar a gente lá para fora, mas acabei me atrasando. Hoje a gente tá no capítulo 2 de Neemias, com o tema Princípios e Valores. Quando a gente fala sobre muro, reforma, reconstrução, a gente está falando muito sobre isso, sobre essa questão. Né? Pode ser sim, pode ser as coisas físicas, pode ser em termos físicos mesmo, mas eu acho que nesse sentido, trazendo para nossa realidade, a gente precisa entender como princípios, valores, como questões ali em que o Senhor estava incomodando, sabe, o povo israelita para estar reformando, sabe, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, aquele sistema ali deles com princípios e valores do reino. E é um pouco do que a gente faz aqui hoje também. Eu estava lendo algumas anotações minhas e eu lembrei de quando eu iniciei as lives com esse intuito, sabe, de reedificar, de restaurar muros, muros que a gente precisa estabelecer no nosso lar, a gente precisa estabelecer no nosso governo, que a gente precisa estabelecer no nosso trabalho. Então, eu acredito muito que a palavra de Deus, ela vem para dar luz, para jogar luz, para nos direcionar e nos orientar a respeito de como, né, do que é o certo, do que é o princípio certo, o fundamento certo. Ontem eu estava assistindo aquele filme Oppenheimer, a história daquele físico que criou a bomba atômica e, véi, ele não foi errado. Não é que ele foi errado, é que ele estava com uma lente errada, entendeu? Então, a nossa vida, os nossos conceitos, as coisas das quais nós acreditamos, a gente faz segundo uma lente que a gente usa. Os princípios, a gente vê o mundo ao nosso redor de acordo com algo que a gente tipo, a gente vai construindo ao longo da vida, entendeu? A gente vai mentalizando, a gente vai entendendo ser o certo ou o errado. Então, é incrível o filme, super recomendo. Ele é um pouco longo, é um pouco difícil de entender. Eu nem sabia quem era Oppenheimer, mas eu tive que parar o filme e falar: não, calma aí, deixa eu ir dar um Google aqui para saber quem foi esse cara aí, né? E aí, mas o filme vai trazer pra gente exatamente isso, que ele criou uma bomba atômica para ajudar, tanto que naquela sinopse do filme vai falar que ele quis destruir, né, para construir um mundo novo, para construir um mundo. E assim, né, com certeza não é a melhor coisa construir bombas, fazer guerras. Mas ele entendia que existia um povo que afligia e ele fez aquilo por amor ao seu país. E enfim, depois a gente fala, em outro momento a gente fala, talvez, né? A gente venha discutir um pouco mais sobre esse filme. Mas agora vamos falar sobre Neemias, que ele é um homem incrível. Tô apaixonada por ele desde sexta, né? Vocês viram? Então vamos lá, vamos começar orando, pedindo para o Espírito Santo conduzir, né? Trazer aí o entendimento necessário a respeito deste livro, nessa semana, no dia de hoje, fazer com que cada um aqui saiba, identifique ali, sabe, quais são os muros, quais são as portas que você tem aí, rachaduras, né, que tá aí dando brechas para o inimigo entrar, sabe, que você está enxergando com a lente errada e que você precisa jogar a palavra de Deus, entrar em um alinhamento ali para a gente começar a caminhar todos com esse entendimento. Vamos lá, coloquei o nosso louvor Zoe. Tava com saudade, desde ontem tô ouvindo ela.
Eu ouço muito Tamires Garcia hoje em dia, mas Zoe, né, que era o grupo que ela fazia parte antigamente, eu nunca mais tinha ouvido. Tava com saudade esse álbum que é muito lindo. Então é isso, vamos embora. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia, obrigada por mais uma vez poder estar em Tua presença, pela Tua palavra, que nos enche de força, de vigor, de direção, que são os princípios e os valores necessários, Deus, para que nós possamos conduzir toda a nossa vida. Então nos ajude, Deus, nos ajude a entender e a restaurar, restabelecer, reedificar, Deus, aquilo que está errado, sabe, Deus, na nossa vida e que às vezes nós nem percebemos, que nós estamos enxergando com a lente errada, da maneira errada, que nós estamos deixando o sistema nos conduzir, sabe, Deus, falar nas nossas mentes, na nossa consciência, e isso diverge da Tua palavra, sabe, é diferente daquilo que está escrito, e nós queremos, em nome de Jesus, começar a pautar as nossas vidas e nos guiar segundo a Tua verdade, segundo os Teus princípios e os Teus valores. É isso que nós te pedimos, Deus, ao ler este capítulo, nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Deixa eu abaixar, porque senão eu vou ter que... Ai, calma, gente. É isso. Vamos embora. Baixei demais. Acho que vai dar. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer: O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentado ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse, antes da gente passar adiante, então aqui a gente vê Neemias ali sendo aquele copeiro, né, aquele servo do rei, uma pessoa que servia à mesa do rei. E já havia passado ali quatro meses que ele vinha naquela tristeza, naquele sofrimento, sabe? A gente viu no capítulo passado que ele jejuou, que ele sentou, chorou, lamentou, e ele fez um jejum, e aí ele, ao longo dos outros 4 meses, ele ficou com aquilo no coração, aquele incômodo, de maneira que ele nunca havia estado triste antes na presença do rei. Ele podia estar doente, talvez, ele podia estar insatisfeito com algo, desgostoso, mas ele sempre foi... Como é que você é no seu trabalho? Né? Como você, se acordou de pé virado, você briga com todo mundo, você tá lá e você tá bravo, tá triste, tá chateado, todo mundo percebe, ou você é excelente do mesmo jeito, ou você continua mantendo a compostura, ou você, que mais? Ou você é sempre alto astral, né? Aquela coisa assim, alegre, nananã. E aí, ou tem dias que você tá alegre, ou tem dias que você tá para baixo. Enfim, é isso que vai falar aqui. Vai falar que ele era constante, que ele nunca havia ficado triste diante do rei, que
mesmo doente, mesmo nas situações adversas, né, que ninguém é todo dia feliz, mas ele sempre estava constante. E o rei percebeu quando ele estava triste, e ele perguntou. E ele ficou triste por uma coisa justa, né, gente? Ele estava muito preocupado, ele estava realmente, sabe, se sentindo tocado por aquilo e precisando fazer algo por aquilo. Enquanto ele não fosse fazer algo por aquilo, ele não se acalmaria, ele não mudaria, provavelmente. E aí o rei perguntou, já com medo ali de ouvir aquela resposta. Por quê? Porque parecia que Neemias era o melhor funcionário dele, era mais do que um simples funcionário, porque que rei é que vai prestar atenção num funcionário que vai servir o vinho dele? Tem que passar todos os dias com ele, tem que reparar, tem que conversar, não é verdade? Então, provavelmente Neemias aqui era mais do que um simples do que simples servir o rei, né? E aí ele contou, e aí ele falou, meu pai, e era o reinado de Artaxerxes, onde ele já tinha liberado ali o rei Esdras, né, o sacerdote Esdras. Então ele deve ter pensado, mais um que vai, meu Deus, esse povo de Israel é tão bom, são servos tão bons, são pessoas, sabe, que eu admiro tanto, que eu queria tanto ter no meu reinado para sempre, mas enfim. Fala, Neemias, o que te aflige, como eu posso te ajudar? Eu concordo, vai lá, vai mesmo, mas quando é que você volta? Me fala logo já para eu deixar, já estabelece um prazo aqui, porque eu não quero ficar muito tempo sem você. E aí vai dizer que Neemias disse, então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrate Oeste com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrate Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade, pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse, parando aqui rapidamente, então ele pediu ali, além de pedir para poder ir voltar à cidade dos seus antepassados para reconstruir e reedificar os muros, ele então ainda pediu uma carta de liberação. Eu coloquei aqui o visto dele, o passaporte. E que mais? E aí ele pediu também para que o rei pedisse para Asaf liberar madeira ali, o material necessário para ele reconstruir os muros. E o rei deu tudo
com generosidade, porque ele vai dizer que o Senhor estava com ele nesse propósito. Antes disso tudo, o Senhor já estava forjando aquilo no coração dele, o Senhor já estava, né, fazendo tudo ao seu redor, e ele estava também fazendo tudo dentro do coração de Neemias. Então Neemias, ele decidiu partir e vai falar, gente, eu acho muito interessante essa parte, que vai falar que Sanbalate, quando ficou sabendo que Neemias havia começado aquilo, muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha que coisa terrível. Como assim alguém fica bravo por ter uma pessoa que vai reconstruir um muro, né? Aqui vai falar zangado, mas eu achei essa outra versão tão forte, que vai falar: e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos israelitas. E aí, beleza. E aí vai dizer que o Senhor colocou aquilo dentro dele. Quando ele chegou até ali a Jerusalém, ele não falou nada para ninguém, mas ele ficou com aquilo dentro do coração dele. E aí ele foi fazer a sondagem, foi ver, ele passou por cada cantinho da cidade e ele foi sondando, e ele nisso sem falar nada para ninguém. E aí ele foi ao longo de todo o percurso, ele foi falando, ele foi olhando e ele foi passando e ele foi, né, e vai dizer que ele não levou ninguém com ele, só o jumento que ele estava montado. Em certo momento o jumento já não podia mais passar, então ele resolveu ir sem o jumento mesmo, e aí ele foi andando, caminhando e vendo a destruição da cidade, até que ele voltou, e aí ele compartilhou com aqueles que estavam dispostos a trabalhar em favor do seu país, né? E aí ele vai dizer que ele disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Porém Sanbalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. É isso, gente. Já passamos aqui um bocado de tempo. Olha quem entrou, gente. A Anne. A Anne. Eu acho que ela já saiu. Ela tá em Filipinas. Pra que ela ficaria? Uma pastora, sabe tudo. Em Filipinas, sei lá, eu acho que é alguma coisa assim, eu nem sei. Mas enfim, aleluia, glória a Deus. Gente, então é isso. Vai dizer que ele então reuniu ali as pessoas. Minha mãe falou aqui: procuro sempre ser uma serva de excelência onde quer que eu esteja ou quem sirva. Amém, é isso mesmo, sabe? Então Neemias, ele encontrou favor. Vai dizer que Deus já estava colocando aquilo dentro dele. E ele também... E aí ele reuniu aqueles que se dispuseram para aquela obra, que falaram: cara, vamos sim, vamos ajudar a reconstruir a nossa nação, vamos colocar fundamentos dos princípios e valores de Deus, sabe? E aí pessoas vieram a rir, a caçoar deles, a se revoltar contra aquilo, e a gente vai ver ao longo dos capítulos de Neemias pessoas vindo para confrontar realmente. Não é nada diferente do que nós estamos passando hoje, gente. Essa situação de Neemias é muito real e é muito atual para nós. Mas esses homens aqui viraram para eles e falaram: deixa eu te contar uma coisa, você não tem parte alguma naquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Nós vamos reconstruir a nossa cidade, nós vamos reconstruir Jerusalém. E nós, você que está aí do outro lado, nós vamos reconstruir
construir a nossa nação de acordo com esses princípios e esses valores. Amém? Beijo, tchau. 20 minutos, socorro.